Fala galerinha, beleza? Aqui quem vos fala é o professor Itaécio, professor da Rede Municipal de Teresina, professor de matemática. Atualmente leciono na Escola Jornalista João Emílio Falcão, na zona sul de Teresina, bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula de matemática. Chego até a dizer que estava com muita saudade desse tempo que ficamos ausentes. Então, vem comigo para mais uma aula. O nosso conteúdo de hoje, inicialmente nós iremos falar sobre localização. Para ser mais preciso, trabalharemos aí dois descritores. Localizar um objeto em representação gráfica do tipo planta baixa, utilizando dois critérios: estar mais longe de um referencial e mais perto de outro. O segundo descritor seria movimentar-se a partir de um ponto em mapas, croquis ou outras representações gráficas, utilizando o comando ou uma combinação de comandos: esquerda, direita, giro, acima, abaixo, na frente, atrás e etc. Beleza? Então vamos lá. Para iniciar nosso conteúdo, vamos fazer aí um breve resumo. Como o conteúdo trata sobre localização e é um conteúdo que já foi trabalhado, inclusive, esse ano, em aulas anteriores, nós vamos fazer aí, para iniciar, um breve resumo, que nós vamos chamar aí de mapa mental. Tranquilo? Então, para começar, como já li aí para vocês no descritório, vamos falar de planta baixa, mapa, gráficos, todos esses elementos aí nós conhecemos a definição. Mas e croquis? O que vem a ser um croquis? Croquis é um esboço feito à mão, sem a necessidade de ser perfeito. É uma situação, acredito que todos nós já passamos ou já vimos uma situação que envolve um croquis. Por exemplo, quando você vai convidar um colega, um amigo para sua casa, onde ele pergunta qual o seu endereço, você faz um desenho rapidamente ali do seu bairro, do local próximo à sua casa. Aquele desenho, aquele esquema que você faz ali à mão, é o que nós chamamos de croquis, beleza? Então, croquis nada mais, nada menos que um mapa feito à mão aí, sem a necessidade de ser perfeito. Uma outra definição que nós precisaremos aí durante essa aula é com relação a referencial. O que é referencial? Referencial é o corpo ou lugar a partir do qual se fala algo, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui esse objeto, essa caneta, eu pergunto a vocês, esse objeto ele está à direita ou à esquerda? Aí alguns podem responder: professor, está à direita. Outros podem dizer: professor, está à sua esquerda. Qual está certo? Qual está errado? Na verdade, não posso dizer inicialmente que há algum errado, certo? Porque eu não falei à direita ou à esquerda de quem? Qual é o referencial, certo? Referencial, como eu já falei, é aquele corpo ou lugar do que se refere a alguma coisa, se fala algo. Então, no caso, se for com relação a mim, eu sendo o referencial, esse objeto está à minha direita. Já se o referencial for em vocês, esse objeto está à esquerda, certo? Então, vamos aí também ficar muito atentos aí a essa bonequinha aí, essa nossa colega, que ela vai nos ajudar muito aí durante a nossa resolução de atividade. Então, se o referencial for uma pessoa que está de frente para mim, ela tem uma direita e uma esquerda. Já se o referencial for uma pessoa que está de costa para mim, no mesmo sentido que eu, a direita e a esquerda, elas vão mudar dependendo aí da situação. Tranquilo? Outra coisa que nós precisamos relembrar, outro fato é que quando se fala de retas, o que são retas paralelas? São retas que não possuem ponto em comum, ou seja, são retas que não se tocam. O que são retas concorrentes? São retas que possuem um ponto em comum, né? Que se tocam em um ponto. E por fim, retas perpendiculares. São retas que são concorrentes, ou seja, possuem um ponto em comum e além disso elas formam ângulos de 90 graus, certo? Elas formam ângulos entre si, ângulos retos. E, claro, quando se fala em localização, em se deslocar, obrigatoriamente nós temos que ter noção aí do que nós chamamos rosa dos ventos e os seus pontos cardeais. Seus pontos cardeais é o norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então, essas daí são as informações que nós precisaremos aí para a nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, nós vamos começar aí com exercícios. E o primeiro exercício, ele diz o seguinte: no mapa abaixo,
encontram-se representadas as ruas do bairro onde Mariana mora. Mariana informou que mora na rua entre as avenidas A e B e entre as ruas do hospital e da locadora. Então, qual é a rua que Mariana mora? Então, sempre que você pegar uma questão como essa, eu sugiro que você identifique as informações, assinale, marque, risque, né, para ficar mais fácil de você localizar o que está sendo pedido. Por exemplo, ele começou dizendo que ela mora entre as avenidas A e B. Então, eu vou identificar aí a avenida A com essa reta vermelha, identifico também a avenida B com essa outra reta vermelha. Então, eu já sei que o meu campo de procura, ele se reduziu. Esse mapa, ele já se reduziu a essas ruas aí, ok? Aí, logo em seguida, ela fala que mora entre as ruas do hospital. Então, eu localizo aqui o hospital, portanto, localizo a sua rua, que é a rua 7. Depois ela fala aí da locadora, localizo a locadora e a rua onde a locadora se encontra, que é a rua 8. Então, agora observe que o meu campo de procura, o local onde eu vou procurar, ele já se reduziu a esse espaço localizado entre as 4 retas. E aí fica fácil de identificar qual a rua que a Mariana mora. Observe que entre essas 4 retas só existe uma única rua, que é quem? A rua 4. Portanto, ela mora aí nesta rua, na rua 4. Alternativa correta, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, vamos aí para a próxima questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: observe abaixo a representação da parte do mapa de uma cidade planejada. Certo? Uma cidade que foi construída a partir de um esboço, foi feito um mapa, só em seguida foram construídas aí as edificações. Isso é uma cidade planejada. Beleza. Ele diz mais: Mário saiu da Praça Central e, orientando-se por esse mapa, caminhou 4 quadras na direção oeste e depois 2 quadras na direção norte. Diante do exposto acima, aonde Mário parou. Então, como falei na questão anterior, vamos identificar aí cada um dos passos do enunciado. Primeiro, vamos iniciar aí marcando a Praça Central, que é essa praça circular aí, esse círculo. Depois, ele diz que ele caminhou 4 quadras a oeste. Se você verificar aí na Rosa dos Ventos, ó, aqui na Rosa dos Ventos, você vai ver que oeste ele está à esquerda. Então, nós vamos andar 4 quadras à esquerda. As quadras são essas figuras aí amarelas, ó. 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras, 4 quadras a oeste, ou seja, à minha esquerda, certo? Em seguida, ele andou 2 quadras na direção norte. Você olhando aí novamente na Rosa dos Ventos, o norte ele é para cima. Então, ele vai andar 2 quadras para cima. Então, vamos identificar aqui as quadras, ó. 1, 2 quadras. Então, o movimento dele foi para cima, 2 quadras. E aí, a gente pode perceber onde ele veio a parar. Só tem aí um edifício que é a escola. Então, ele se encontra na escola. Alternativa correta, letra D. Percebam, pessoal, que quando você faz as marcações no próprio mapa da questão, tudo vai ficando mais fácil. Então, não tente adivinhar, certo? Vá usando aí tudo que você tem à sua disposição, no caso o mapa, a Rosa dos Ventos, claro, o seu lápis, vá marcando e aí você vai verificar que isso facilita e muito a sua vida, tranquilo? Próxima questão. A terceira questão, ela diz o seguinte: o croquis abaixo mostra um mapa que fornece as indicações para se chegar à chácara nele indicada. Luciana, para chegar à chácara, após fazer o retorno, deve. Aí temos aí nas alternativas, virar à direita, virar à esquerda, entrar na terceira rua, tal, e assim sucessivamente. Esse é um tipo de questão que alguns alunos cometem erro porque não conseguem se imaginar no próprio mapa, né? O que eu costumo dizer para os meus alunos, pessoal, para não errar um tipo de questão como essa, se imagine você se movimentando nas ruas, nem que você vá girando o seu corpo, claro, se você estiver em casa. Claro que se numa prova, num concurso, você não vai fazer isso, né? Mas aí, se você praticar em casa, quando chegar lá no dia da prova, você vai estar craque e nem vai precisar
está fazendo mais esse movimento. Então vamos lá. Para facilitar a nossa vida, eu vou usar aquela nossa bonequinha lá, ó. Tá aí ela, coloquei ela no mapa, imaginando a pessoa no mapa. Reduzi aí as palavras, botei o E para representar a esquerda e o D para representar a direita. Então, ela vai sair do retorno, vai andar, logo ela vai dobrar à direita. Então, com isso, a gente já elimina aí duas alternativas. A alternativa C, que diz que vai girar à esquerda, e a alternativa D, que também fala em girar à esquerda. Essas duas alternativas aí, a gente pode já dar uma eliminada. Com isso, a gente já fica com 50% de chance de acerto para a questão, certo? Então, inicialmente ela virou à direita e aí ela prosseguiu. Quando ela prossegue, ela vai chegar nesse próximo cruzamento, ó, e ela já vai estar nesse sentido. Quando ela dobrar, ela vai dobrar para cá, ó. A única possibilidade de dobrar é para a esquerda. Então, a gente verifica se pode eliminar alguma das alternativas. A letra A virar à esquerda, a letra B também virar à esquerda. Então, não posso eliminar nenhuma. O que vai definir agora a alternativa correta é a rua que eu vou entrar. Observe que quando ela chegar lá nas ruas 3 e 4, ela vai ter que observar o sentido de movimento dos carros, certo? O sentido de movimento do fluxo da rua. Por exemplo, a rua 3, ela é um movimento de saída, ó. Ela sai da chácara, vindo no sentido onde a Luciana se encontra. Então, ela não pode dobrar na rua 3. Já quando ela chega lá na rua 4, ó, observe que a seta, o fluxo, está indo para a direita no sentido da chácara. Portanto, a rua que ela deve tomar é a rua 4. E aí, nossa alternativa correta fica sendo a letra B. Virar à direita, virar à esquerda e, por fim, entrar na rua 4. Veja que eu não tive dificuldade porque estou fazendo todas as anotações aí, certo? No meu próprio mapa. Então, vamos lá. Próxima questão. Questão aí de número 4. Questão de número 4, ela diz o seguinte: observe o mapa abaixo. Ele mostra uma parte do bairro onde Gabriela mora. Aí, nós temos aí o mapa, mas em seguida diz assim: Gabriela estava na Praça dos Coqueiros e passou na padaria antes de ir para casa. Qual dos caminhos Gabriela fez para chegar em casa? Então, o que nós vamos começar fazendo aí? Marcando os pontos por onde Mariana passou. Inicialmente ela estava na praça, então já marco a praça. Depois eu sei que ela vai passar na padaria. Então, obrigatoriamente, ela deve passar por esses dois caminhos. Então, o trajeto dela vai ser até chegar na sua casa, claro, vai ser esse aqui, ó. Ela vai pegar na Praça dos Coqueiros à esquerda, nas Ruas das Margaridas. Quando chegar na padaria, ela vai, ó, subir para a sua residência, para a sua casa, na Rua dos Cravos. E aí nós temos como resposta a alternativa A. Entrou na Rua das Margaridas e virou na Rua dos Cravos, certo? Se tivesse perguntando direita e esquerda, eu ia fazer uso novamente aí daquela nossa bonequinha que tem direita e esquerda para facilitar aí o meu entendimento e o entendimento, consequentemente, aí de vocês também. Tranquilo? Vejam que esse conteúdo, pessoal, ele é muito simples, muito gostoso de se trabalhar. É um conteúdo que não nos traz aí nenhum tipo de dificuldade. Claro, se você não tentar adivinhar as coisas, né? Então, risque o mapa, faça seus esquemas, seus esboços, faça seu rascunho aí no mapa, que aí diminui as chances de vocês errarem. Próxima questão. Questão aí de número 15. Diz o seguinte: Juca desenhou a planta da casa onde mora. Ela tem 2 quartos, quarto 1 e 2, tem uma sala, uma cozinha e um banheiro. Observe essa planta. Aí. Ao entrar em sua casa, pela porta da sala, então você vai identificar aqui a porta da sala, ó, aqui. Ele vira à direita. Então, se ele vira à direita, assim que ele virar à direita, ele vai estar indo em direção ao quê? À cozinha, ao banheiro, ao quarto 1 ou ao quarto 2. Então vamos lá, vou fazer as nossas marcações aí, ó. Ele está entrando, vou botar a bonequinha como se fosse ele aí. Ele está entrando, então direita e esquerda, certo? E aí nós temos o seguinte: quando ele entra, observem aí, ó, ele vai virar, pelo enunciado, está dizendo que vai virar à direita.
Então ele já vai vir aqui nesse sentido e virar à direita. Então ele está indo para onde? Para o quarto 2, certo? Quarto 2. Então a alternativa correta aí seria letra D. Letra D. Próxima questão. Questão aí de número 6. A figura abaixo representa o mapa de um bairro, em que cada quadrado representa um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas é de 100 metros. Ele está dizendo que esses quadradinhos aqui, ó, que vocês podem observar aí no mapa, cada quadradinho desse é um quarteirão, e a distância entre um quarteirão e outra, a distância entre uma esquina e outra, por exemplo, desse ponto a esse, essa distância ele está dizendo que é igual a 100 metros, certo? Com isso, ele pergunta o seguinte: uma pessoa saiu da esquina indicada pelo ponto P, então vamos identificar aí o ponto P, ó, aqui, caminhou e fez o seguinte percurso, caminhou 300 metros na direção sul. Se é 300 metros, então ele tem que andar aí 3 quadradinhos, já que cada quadradinho é 100. Então aqui, ó, 100, 200, 300 metros, certo? Ao terminar esses 300 metros, ele caminhou 200 metros na direção leste. Então, novamente, eu vou usar a rosa dos ventos, ó, aqui do lado. Localizo aí a direção leste, para eu me basear na movimentação aqui no meu mapa. E aí eu vou caminhar 200 metros para leste. Então, já sei que é para a direita, ó, 200 metros. Como cada quarteirão é 100, então eu vou andar 2 quadradinhos aí, 100, 200. Ao terminar isso, finalmente ele caminha mais 100 metros na direção sul. Ora, o sul é para onde na rosa dos ventos? Para baixo. Então ele vai andar para baixo 100 metros, que é o equivalente a um quadradinho. Então ele vai chegar onde? No ponto Q. Portanto, a pergunta é, ao final desse percurso, essa pessoa chegou na esquina indicada por qual letra? Já vimos aí que é letra Q, portanto, a resposta correta, item A. Tranquilo? Próxima. Sétima questão. Essa sétima questão ela é bem tranquila, bem simples mesmo. Qual é o número que está entre Flávio e o número 6? A dificuldade de vocês era identificar quem era o Flávio e qual o número 6, né? Obviamente só tem um boneco, então esse boneco vai representar o Flávio e o número 6 também está aqui representado. Então, qual é o número que se encontra entre o Flávio e o número 6? Só pode ser o número 5, alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima. Questão aí de número 8, diz o seguinte: observe o mapa abaixo. Localizado na rua Dr. Antônio Bento, entre as ruas Padre José de Anchieta e Isabel Schmidt, está quem? A Santa Casa, o Hospital Santa Marta, a Praça Santa Cruz ou o Teatro Paulo Heriot? Então vamos lá, identificar aí os elementos que foi mencionado no texto. Começando pela rua Antônio Bento, tá aqui essa rua que eu sinalizei aí com a linha roxa. Isso. E agora as ruas Padre José Anchieta, ó, essa outra aqui, Padre José Anchieta. E por fim a rua Santa Isabel Schmidt, que é essa outra aqui, ó. Então, qual desses edifícios aí se encontram nessa rua Antônio Bento e entre essas ruas Padre José Anchieta e Isabel Schmidt? Observe que teria duas edificações que pudessem me confundir, certo? Aqui, por exemplo, nós temos essa aqui e essa outra aqui, ó. Mas percebam que esse edifício aqui, o Santa Casa, ele se encontra na rua Schmidt e não na rua Dr. Antônio Bento, como diz o enunciado. Então, só pode ser quem? Só pode ser aí o Hospital Santa Marta, alternativa correta, letra B, certo? Próxima questão. Questão aí de número 9. Diz o seguinte: a figura abaixo mostra a localização de 4 crianças em relação às ruas Alegria e Beija-Flor. As demais ruas traçadas são paralelas à rua Alegria ou à rua Beija-Flor. A distância entre cada uma das ruas é de 100 metros.
E aí ele pede para assinalar a alternativa que seja correta. Então vamos lá, primeiro vamos identificar aí os elementos. Ó. O André, né, que ele falou aí, na letra A, por exemplo, o André está à mesma distância da Rua Alegria e Rua Beija-Flor. A Rua Alegria, essa daqui, ó, essa última na horizontal aí. A Rua Beija-Flor, essa outra aqui na vertical. Mas aí nós vamos primeiro calcular a distância entre o André e a Rua Alegria. Observe aí pela essa linha marcada em vermelho que eu tenho aí, ó, um quadradinho, dois quadradinhos. Então a distância do André até a Rua Alegria seria de 2 unidades de medida aí, correto? Depois eu vou identificar a Rua Beija-Flor. Aqui, essa rua na vertical aqui, a primeira da vertical. Traço a distância de André até Beija-Flor e vou contar também aí a distância, ó, 1 unidade, 2 unidades. Então, o que ele diz aí na letra A é verdadeiro. O que ele disse na letra A? André está à mesma distância das ruas Alegria e Beija-Flor. Como é que eu sei disso? Cada quadradinho ele diz aí que é 100 metros, então de André até a Rua Alegria dá um total de 200 metros. Do André até a Rua Beija-Flor também dá um total de 200 metros. Portanto, a alternativa correta aí seria a nossa letra A. Ora, por que a letra B, por exemplo, está errada? Ele disse que a Paula, cadê a Paula aí? Vamos identificar a Paula. A Paula, que é esse indivíduo aqui, está a 100 metros da Rua Alegria. Isso é correto? Daqui para cá, ó, 100 metros, correto, beleza. E 200 metros da Rua Beija-Flor, é o que diz a letra B. A Rua Beija-Flor nós já marcamos, ó, nós temos aqui 100 metros, 200 metros, 300 metros e não 200 metros como me fala. Então o erro aí da letra B seria esse, correto? Da mesma forma você pode analisar as outras alternativas, as demais alternativas, alternativa C e D. Vou deixar isso a cargo de vocês e aí nós já vamos para o nosso próximo exercício. Exercício de número 10, um exercício também muito básico, bem simples, só para testar a noção de vocês de perto e longe. A questão de número 10, ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25. Cláudia recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: sua cadeira é a mais próxima do palco. Qual é a cadeira de Cláudia? Ora, primeiro a gente identifica o palco, né? Tá aí o palco com a setinha. Depois eu vou identificar aquelas cadeiras, aquelas poltronas que estão mais próximo do palco. É essa primeira coluna aqui, ó, de 1 a 5. E vou verificar dessas daí, qual aquela que é mais próxima do palco. Você pode ver aqui, ó, pela distância que você traça, ó. Se você traçar essa distância, você vai ver que a mais próxima é a poltrona 3, certo? Então, portanto, a alternativa correta, letra B, certo? Vejam que mesmo eu tendo consciência da alternativa correta, mas mesmo assim eu fiz o meu rabisco, rabisquei, risquei, calculei a distância aproximadamente aí, ó, através dessa tracejado que eu fiz para ter a certeza. Por quê? São essas questões mais simples que a gente não pode nem pensar em perder durante as provas. Então tentem fazer isso. Show? Próxima. Questão aí de número 11. Observe o croquis da sala de aula a seguir e depois analisa as informações. Aí nós temos aí, primeira informação: Inácio está sentado no centro da sala. Isso é verdade? Quem é que está no centro da sala? É a Deusite e não o Inácio. Então, o item 1 ele é uma afirmação falsa. Afirmação 2 está dizendo que Alex, Carlos e Mônica sentam do lado direito do professor. Vou identificar logo aqui o professor, ó, através da nossa coleguinha lá, direito. O professor está de frente para os alunos, na sua mesa aí, né? Ó, então o nome professor. Então a direita dele não é a mesma direita nossa, de quem está assistindo. E aí depois eu vou identificar os 3 alunos, o Alex, o Carlos e a Mônica. São esses daqui. E pelo enunciado ele diz que está à direita do professor. Isso é correto? É, ó, você pode ver aí pela marcação, ó, direita
e eles realmente estão à direita. Então, o item 2 é uma afirmação verdadeira. Item 3, Silma, Rodrigo e Regina sentam do lado esquerdo do professor. Ora, o professor já está identificado, eu vou identificar agora os alunos. Está aqui. Silma, Rodrigo e Regina. Eles estão localizados aí à esquerda do professor? Não. Essa questão ela deixa um pouco de dúvida, né? A princípio, a gente pode garantir que ela está à direita, ou à frente do professor, aliás, com frente ao professor. Eles estão em frente ao professor e não à esquerda. Então, inicialmente, vamos botar que essa afirmação ela é também falsa. E, por fim, aí, a quarta informação diz o seguinte: a janela está à direita de Wagner, Deusite e Inácio. Wagner, Deusite e Inácio são esses três alunos aqui, ó, que eu vou colocar a bonequinha novamente no mesmo sentido que eles, e aí vejam a direita deles, ó, é a mesma direita nossa, e se você olhar para a janela aqui, ó, realmente essa janela está à direita. Então, o item 4 é uma afirmação também verdadeira. Então, a pergunta é: quais das afirmações estão corretas? Pelo que nós marcamos aí nas questões, nas informações, o item 2 e o item 4. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Tranquilo? Podemos passar para a próxima? Vamos lá. Questão aí de número 12. Diz o seguinte: veja a figura abaixo. Nós temos aí uma mesa com cinco crianças, né? Maria, Sandro, Kleber, José e o Júlio. Aí a pergunta é: a criança que está sentada à mesa à direita de Sandro é... Identificamos primeiro o Sandro, ó, esse aluno aqui com a seta. Depois eu vou me basear pelaquela boneca, direita e esquerda. Então, olhando para a direita, eu sei que quem está à direita é a Maria, certo? Então, a alternativa correta, letra D. Próxima questão. E última. Marcos convidou Felipe para ir até sua casa para juntos fazerem o dever de casa. Como era a primeira vez que Felipe ia até a sua casa, Marcos fez o mapa abaixo. Marcos também deu as seguintes orientações: Felipe, você vai descer do ônibus na Praça da Paz, no ponto P. Então, vamos começar a identificar aí, ó, ponto P na Praça da Paz, como indicado no mapa. Depois, vai no sentido indicado pela seta, esse sentido aí, ó. Vire a primeira à sua direita. Então, ó, o Felipe, ele está em que sentido? No sentido dessa bonequinha aqui que eu botei de lado, ó. Não botei em cima do mapa, mas botei aqui de lado. Ele está nesse sentido que ele vem do ponto P. Então, para ele dobrar para a direita, ele vai ter que descer. Então, ele desce uma quadra. Tá aí. Depois, ele diz o seguinte: vire a primeira à direita, né? Foi o que nós fizemos. Depois, vire sua primeira à esquerda. Ele agora, ele já está nesse outro sentido aqui, ó, da bonequinha aqui do lado, ó. Ele está virado, apontado com a cabeça para baixo. Então, a esquerda dele é a nossa direita. Então, ele vai dobrar aqui, ó. Por fim, dobre a primeira rua à sua direita. Qual é o sentido que ele está agora? O mesmo sentido inicial, que é esse outro sentido aqui da boneca. Portanto, a direita seria descer a rua. Então, ele vai chegar aí na rua Pará. Alternativa correta, letra C. Com isso, galerinha, nós finalizamos aí a nossa aula de hoje. Vocês puderam perceber, acredito eu, que perceberam que esse é um conteúdo muito simples. Fala sobre o descritor 1 de localização e movimentação em mapas, croquis e gráficos, certo? Então, é um descritor que não vai gerar muita dificuldade para vocês. E aí é só seguir as dicas que eu acabei de dar a vocês. Identifique tudo o que ele fala no enunciado, no mapa de vocês. Não tenham medo de marcar. Essa prova é de vocês, esse exercício é de vocês. Então, vocês podem riscar à vontade. Então, marque, faça a indicação do caminho, qualquer coisa, faça um boneco, botem direita e esquerda, e aí, com isso, vocês vão ter muito êxito aí durante as provas de vocês. Correto? Então, fiquem todos com Deus, forte abraço e até a próxima. Fui!